Já estamos de volta aqui ao vivo com o programa Consciência Próspera. E nessa segunda parte do programa, nesse segundo bloco, nós vamos entrevistar Marcelo Arias. Vai estar falando sobre neurociência do comportamento humano. Vamos começar com um tema bem interessante aqui, né? Marcelo, o que é a neurociência? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. A neurociência é uma ciência relativamente nova. Ela surgiu na década de 70 e ela vem estudando o cérebro e todas as suas funções. O cérebro e a relação com o aprendizado, o cérebro e a relação com memória, o cérebro e a relação com caráter, personalidade, enfim, na medida que os cientistas mergulham nesse universo ainda muito desconhecido, eles vão descobrindo coisas bastante interessantes que a gente pode relacionar à nossa vida dentro da pedagogia, da filosofia, enfim, do comportamento humano, eminentemente humano. Entendi. E como é que, nesses estudos que os cientistas têm feito em relação à neurociência, como é que o cérebro ele cria a realidade? Dá para fazer uma explicação para nossos internautas entender um pouquinho sobre isso? Isso é uma pergunta muito bacana, porque grande parte da filosofia vem se questionando, né? Como é que a gente percebe o mundo, se existe uma realidade independente da nossa percepção. E a neurociência fala que tudo que nós percebemos através dos nossos sentidos, né? E os nossos sentidos, eles são advindos de reações químicas, elétricas do cérebro. Então, muito provavelmente não exista uma realidade externa a nós que seja independente da nossa percepção. A forma como eu vejo essa sala provavelmente é levemente diferente da forma como você vê e com certeza diferente da forma como outros animais inferiores veem o mundo, a realidade. Então, na realidade, existe uma interação entre o sujeito que percebe e aquilo que é percebido. E isso é muito bacana, porque se existe isso para matéria, para uma mesa, existe também para crenças, para moralidade, para ética. Daí a importância da neurociência flertando com outras áreas humanas do saber, como a filosofia, a psicologia, pedagogia. Nesses seus estudos, nessas suas pesquisas, até como sócio-diretor da Apana Minds, né? Como é que você tem observado, assim, como é que seriam os efeitos das pessoas se elas assimilassem essas pesquisas até no cotidiano, se chegassem essas informações ou até dicas técnicas desses estudos para o cotidiano? Como é que seria se a população em geral tivesse acesso a essas informações que por vezes até ser complexas e de não tão fácil entendimento? Ok, muito boa pergunta. Já está existindo um certo interesse do senso comum da população pelos mistérios do cérebro, e cada vez mais os órgãos de divulgação estão fazendo esse trabalho. Você, por exemplo, hoje nesse programa, acho que está fazendo um trabalho muito bacana com relação à divulgação desse assunto. E a neurociência ela tem mostrado algumas coisas interessantes que podem mudar algumas crenças. Por exemplo, hoje sabe-se que o cérebro da gente ele tem uma capacidade infinita de aprendizagem, e essa aprendizagem ela perdura em idades muito avançadas. Coisa que até 30 anos atrás, 20 anos atrás, não se acreditava. Achava que o cérebro era um local muito rígido e cristalizado e que após 30 anos você teria muita dificuldade em aprender. Sim. E todos esses paradigmas eles têm sido colocados em xeque pela neurociência. Isso é muito bacana, né? Abrem novas perspectivas para a gente se perceber como ser humano, né? Os nossos limites, as nossas falácias, as nossas crenças. Enfim, dentro da área da educação, a neurociência tem jogado luz em uma série de aspectos. Entendo. E nesses processos até educacional e de estudos do ser humano, né? Você falou, até citou sobre a ética, sobre essa questão. Quais essas relações então entre o cérebro e as emoções? Como é que são explicadas através dessas pesquisas assim? Como é que isso funciona? Ok. Bom, as emoções, segundo a neurociência, elas são estritamente dependentes do cérebro. Certo. Né? E elas foram produzidas há milhões e milhões de anos atrás. A gente evoluiu primeiro as áreas do cérebro que produzem emoções, para só a posteriori o cérebro ir crescendo e conceder para nós a racionalidade. Mas as emoções elas ainda são extremamente importantes, elas ocupam um ponto muito estratégico no palco da nossa humanidade. E somente agora a gente começa a perceber, através desses estudos,
Porque o ser humano ele não é necessariamente refém das emoções. Que é possível, por exemplo, por intermédio de práticas meditativas, de práticas de manutenção de atenção, de foco, você desenvolver uma conexão muito maior entre as áreas do cérebro da racionalidade com as áreas do cérebro da emoção, que produzem as emoções, para que a gente consiga agir no cotidiano a partir das nossas emoções e não necessariamente tomado por elas. Existem trabalhos muito interessantes, por exemplo, que investigaram o cérebro de monges budistas tibetanos, que meditam horas e horas durante anos, e o que se percebeu foi que a parte da racionalidade do cérebro, o córtex pré-frontal, nessas pessoas é mais espesso, e essa área serve como freio emocional. E são coisas muito novas, muito interessantes, e a neurociência tem flertado em praticamente todos os campos da emocionalidade do ser humano com algumas descobertas muito interessantes, fantásticas. Nas pesquisas da neurociência, então, se atesta até a utilidade e os benefícios do processo meditativo, então, né? Sim, sim. E hoje a própria prática de meditação, ela é vista também de uma forma descontextualizada dos seus ritualismos originais, enquanto técnica. E a gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, a gente tem setores que trabalham com meditação para diminuição de estresse, de ansiedade, de dores crônicas. Cada vez mais a meditação, uma vez comprovada pelas ciências que estudam o cérebro, tem sido utilizada como uma técnica complementar na área da saúde, do desenvolvimento humano. Então é um dos benefícios que a neurociência tem trazido, ver essas alterações em médio e longo prazo e o que essas práticas podem alterar no tecido cerebral, que o cérebro é altamente plástico, ele se reorganiza a todo momento. É uma coisa interessante, por exemplo, nós vivemos aqui, eu no caso vivo aqui em São Paulo, que é uma cidade que o processo de busca e de conquistas ele é constante, né? Sim. E aí, boa parte das vezes a gente observa as pessoas que estão praticamente agindo, tendo comportamentos como se fosse um estresse crônico. Como é que ele pode se perceber ou melhor? Como é que ele pode modificar essa plasticidade? É fácil mudar essa plasticidade do cérebro se a pessoa tem um hábito tão constante de viver sempre nessa intensidade de busca, correria constante no cotidiano? Então, essa tua pergunta é uma pergunta fantástica, te agradeço por você fazê-la para mim. Não é fácil mudar, porque não é fácil aprender uma língua. A gente leva anos para aprender a falar inglês, mas é possível. Não é fácil ficar com um corpo mais forte, mais sarado, mas é plenamente possível. Da mesma forma que demanda-se tempo para aprender uma competência qualquer ou alguma habilidade física, também vai demandar um tempo considerável para você desenvolver no teu cérebro uma capacidade cognitiva superior, uma capacidade de controlar as próprias emoções, mas nada disso difere do tempo necessário para você adquirir competência em qualquer área da vida. Então, o problema do estresse, ele muitas vezes é um problema mental, porque para o cérebro tanto importa a realidade que é percebida quanto a realidade que é imaginada. Porque se você imagina uma cena, o teu cérebro identifica aquela cena como sendo produtora de prazer ou de dor, e ele vai proporcionar que o teu corpo se adapte àquela realidade. Então a simples imaginação de algo que te desagrada vai fazer com que o teu cérebro libere substâncias químicas no corpo para prepará-lo para a luta ou para a fuga. É maravilhosa essa resposta do estresse, mas antigamente a gente usava ela em pequenos períodos de tempo. Hoje, como você bem falou, a gente usa a resposta de estresse cronicamente. E qual o problema? Na resposta de estresse aparecem substâncias químicas liberadas pelo cérebro e por outras glândulas que destroem o nosso sistema imunológico, sabidamente, como os hormônios corticosteroides, o cortisol. Então, uma das técnicas para você tentar diminuir o estresse é desenvolver a capacidade de manter-se no presente. E isso é extremamente complicado para a maioria das pessoas, porque a ansiedade, a angústia, a tensão antecipatória é um problema. Mas se nós desenvolvêssemos gradativamente a capacidade do centramento, do centro de presença, e isso existem técnicas muito antigas, você bem conhece, provavelmente nós diminuiríamos a percepção do estresse crônico e teríamos uma vida um pouco mais feliz.
Muito bom. Vamos aqui a participações aqui via chat que vocês estão mandando aqui ao vivo pela TV Biosegredo, aqui entrevistando o Dr. Marcelo Arias. Tem uma pergunta aqui do Celso. Ele pergunta: boa noite, Samuel. Boa noite, Celso. O convidado poderia falar sobre os lados do cérebro e suas funções, como ele vê estas pesquisas? Obrigado, Celso. Ok. Isso é uma pergunta muito recorrente, né? Na realidade, o cérebro ele é dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. E sabidamente o esquerdo é mais analítico, ele é um pouquinho mais racional, ele trabalha com a percepção de tempo, e o lado direito, na maioria das pessoas, trabalha mais com a percepção do todo, trabalha mais com coisas abstratas, a percepção de sons. Mas existe muito mito com relação ao lado esquerdo e lado direito do cérebro, e às vezes se propaga que o lado direito é o bonzinho e o esquerdo é o ruinzinho. Isso é uma grande besteira. Como se fossem os anjinhos e os demônios. Exatamente, né? Porque eles se comunicam a todo momento, e para nós, seres humanos, a intuição, né, e a análise, elas têm peso igual, ambas são importantes para nos tornar seres humanos capazes de viver os desafios do dia a dia. A gente não pode esquecer que na realidade o cérebro é um só. Existe uma divisão que é praticamente didática, né, só para a gente estudar, mas existem vias que interconectam o nosso cérebro a todo momento, e ele funciona do lado esquerdo e lado direito junto a todo momento. Se nós perdêssemos um lado, seja ele esquerdo ou direito, provavelmente metade da nossa humanidade iria pelo ralo. Boa resposta. Vamos a mais uma participação aqui via chat da TV. A Nívia: olá, Samuel, hoje o programa está ótimo. Obrigado, Nívia. Gostaria de saber, Marcelo, como você vê a relação entre neurociência e espiritualidade? Obrigado. Ok, outra pergunta muito bacana. A neurociência ela tem flertado também com a questão da espiritualidade, não necessariamente com a questão da religiosidade, com a espiritualidade, com a percepção que é inerente ao ser humano de transcender sua consciência, de ter em alguns momentos da sua vida uma percepção da consciência expandida, uma percepção de que faz parte de um todo maior. E isso vem ocorrendo rotineiramente, não só dentro de experiências ditas religiosas, mas experiências esportivas. Atletas que geralmente mantêm foco, mantêm atenção numa mesma atividade por longos períodos de tempo, relatam experiências transcendentes, místicas. E a neurociência vem estudando partes do cérebro que provavelmente tem relação com isso. Existe até um psicólogo neurocientista canadense chamado Michael Persinger, que faz estudos em laboratório, trabalhando com ondas eletromagnéticas direcionadas para determinadas regiões do cérebro, e em laboratório ele consegue produzir experiências subjetivas, experiências abstratas ligadas a uma percepção transcendente do que seria essa nossa consciência agora, de vigília. Então tem muita gente pesquisando isso, né? São chamados inclusive de neuroteólogos, o que eu particularmente, neuroteologia. Os próprios neuroteólogos não gostam muito da denominação, até porque a esmagadora maioria dos neurocientistas tem uma postura ou agnóstica ou ateia, né? Mas eles estão muito interessados em estudar a biologia das manifestações da crença, da fé. E eles mesmos colocam: a gente não está querendo provar a existência de um divino ou de Deus, mas a gente está querendo entender como que a biologia percebe o divino. Bacana. Vamos aqui mais participação, ver se a gente consegue, no tempo que nós temos aqui, a cumprir com o nosso compromisso com nossos amigos internautas que estão mandando as perguntas aqui. Como a Tatiana diz: olá Samuel, estou adorando o programa. Obrigado, Tatiana. Assisti os filmes Quem Somos Nós e O Segredo. Qual a opinião do Marcelo, como estudioso de neurociência, sobre essas películas? Gratidão, Tatiana. Bom, eu tenho uma opinião dividida. Primeiro, que eu acho que esses filmes eles só falam de coisas boas, e numa sociedade como a nossa, onde a gente está muito acostumado a ver jornais onde a gente torce e sai sangue, e ver programas de televisão sensacionalistas que vinculam só notícias ruins, filmes como esses são uma dádiva, né? Porque afinal de contas eles tentam pontuar aquilo que há de mais bonito no ser humano, né? Lembrando que ele tem também um lado bonito. O que a gente não pode é confundir essas películas com documentários científicos, porque não são documentários científicos. Nem o filme Quem Somos Nós e nem o filme O Segredo tem uma base científica 100% comprovada, 100% correta.
Isso não invalida o filme. Afinal de contas, ciência é uma forma de ver o mundo, mas existem outras formas de ver o mundo também que são válidas, lícitas, mas a gente tem que tomar bastante cuidado de não pegar filmes como esse, algumas afirmações, e sair por aí afirmando que a ciência comprovou tal e tal fato. A gente tem que ter um pouco mais de preocupação na hora de divulgar esses fatos. Mas eu particularmente, eu gosto, eu vejo com bons olhos, desde que a gente saiba separar o joio do trigo. Ó, nós temos aqui várias perguntas, mas pelo nosso tempo acho que vai dar para passar só mais uma. Vamos passar essa daqui do Perseu. Quem entende sua mente controla seu corpo. A colocação do Perseu aqui, né? É essa a principal verdade sobre conhecimento e autocontrole. Mas infelizmente nem todos entendem o real significado disto. Que sugestão dá para as pessoas começarem a entender que conhecendo suas mentes, conhecerão suas verdades? Olha, essa pergunta é uma pergunta boa, eu agradeço, mas eu tenho um posicionamento talvez um pouquinho diferente. Eu não conheço a minha mente, eu acho que conhecer a própria mente é algo extremamente desafiador. Acho que todos os filósofos, todos os espiritualistas, todos os cientistas estão nessa senda há muito tempo. Eu lembro de uma passagem do Dalai Lama aqui no Brasil, e que um rapazinho perguntou para ele por que nem todas as pessoas conseguiam enxergar a verdade. E daí o Dalai Lama deu um sorrisinho e falou: filho, há 50 anos, 50, 60 anos eu venho procurando a verdade e ainda não encontrei. Se você encontrou, por favor, divida comigo. Então eu acho que a busca pela compreensão da nossa consciência, da nossa mente, ela ainda está no jardim da infância, né? Muito provavelmente é por aí. Acho que a gente tem que mergulhar para dentro, né? Quer seja através de psicologia, de espiritualidade, de neurociência, cada um no seu caminho, e tentar cada um encontrar a sua própria vida, a vida que vale a pena tocar, ser vivida, né? Mas eu prefiro ter uma postura um pouco mais humilde com relação a essa certeza. Muito bem, nós aqui no nosso programa, com o nosso humilde tempo aqui que nós temos disponível aqui pela TV, já vemos ali que já estamos chegando no final da nossa pauta. Vamos fazer agora um sorteio, vou pedir para o nosso convidado Marcelo fazer um sorteio dos livros do nosso convidado anterior, do Victório Matarosi, né? Uhum. Ele não pode olhar aqui. Opa! Nem com o lado direito, nem com o lado esquerdo do cérebro, mas nem com o cérebro total, com todas as suas conexões. Ok. Falar um número de 1 a... Deixa eu ver... A 12. De 1 a 12? 7. 7 vai ganhar esse primeiro livro aqui. O 7 é a Márcia. Então a Márcia ganhou o livro Sustentabilidade nos Negócios, no Setor Financeiro, um Caso Prático. E agora continua de 1 a 12, menos o 7. 12. O Diego ganhou o livro Sustentabilidade no Setor Financeiro. Então, Diego e Márcia, manda um e-mail para mim, para samuel.s.silva@bol.com.br, para nós combinarmos uma forma de vocês estarem retirando os livros que vocês ganharam aqui no sorteio do programa de hoje, do programa Consciência Próspera, do nosso convidado Victório Matarosi. Vou pedir aqui para o nosso convidado deixar a mensagem final antes da leitura do acróstico, por favor. Bom, queria agradecer, né, a todos os participantes do programa, e a mensagem é que existem vários e vários livros hoje bastante digeríveis, palatáveis sobre neurociência, comportamentos, livros do Antônio Damasio, do Steve Pinker. Eu mesmo tenho um livro, Neurociência da Meditação, pela editora Forte, e que pode esclarecer algumas questões dos leitores para esse tema, que é um tema novo, encantador, e que provavelmente vai ser um dos nortes, um dos norteadores do pensamento daqui para frente. Muito obrigado. Que ótimo, a gente agradece a sua participação. Legal. Aqui no programa, foi muito ótimo. Obrigado. A gente vai fechar aqui com um acróstico escrito pelo Luiz Gonzaga Ferreira, em homenagem ao nosso participante aqui do programa. E ele escreve: nós, ao longo da história, sempre questionamos sobre a consciência e denominamos como alma o que era mente em outrora só referência. Uma dualidade entre corpo tangível e intangível ainda é questionado, e remoemos em busca de provas científicas, deixar tudo mais clarificado. Os filósofos, religiosos e psicólogos sabem que o assunto é complexo e cavam em suas pesquisas o elo perdido entre ambas. Procuram um nexo.
Importante é todo o trabalho da neurociência aplicado no nosso dia a dia. E o que antes era exclusivo das ciências humanas, hoje é luz que irradia. Nossa personalidade, ética, caráter, livre-arbítrio e também o bom senso caminham juntos pela eternidade. Só há uma verdade, não o contrassenso. Inúmeras terapias, entre elas a neurolinguística, já obtêm resultados e assim visam desenvolver esse potencial humano, deixar-nos iluminados. Um acróstico escrito aí por Luiz Gonzaga Ferreira em homenagem ao nosso convidado. Um abraço a ele que sempre, toda semana, faz dois acrósticos aqui no nosso programa, sempre em homenagem aos convidados, sem os conhecê-los pessoalmente e sem assistir a entrevista por antecipação, então ele manda tudo pronto antes, né? É bem bacana. Quero agradecer também a dois amigos que ajudam o programa a se manter, que é a pousada Bosque dos Beija-Flores, lá de Santo Tomé das Letras, e também a Imobiliárias Nosso Teto de Sumaré, São Paulo. Um abraço a todos vocês, agradeço a participação aqui via chat, espero vocês na próxima terça-feira às 21 horas ao vivo aqui pela TV Biosegredo. Ótima semana e até lá!